galera, sejam bem-vindos a mais um Esporte Resenha aqui na Rede TVS. Vem com a gente, eu sou o Leozeira, o seu apresentador que vos fala, e eu tô aqui com o... Murilão. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Murilo, sou comentarista aqui do Leozeira, mais um Esporte O Resenha. mais legal é que ele me complementa, né? Tipo, eu tô aqui com ele mesmo fala Murilão. Eu nem precisei falar Murilão. Mas é isso. Murilão, o que a gente vai falar hoje então, Murilo? Fala aí pra gente. Hoje vamos falar de data FIFA, vamos falar de Brasil e Senegal. Data FIFA, para quem não sabe, são jogos das seleções e tal, sem ser clube. Vamos falar de Brasil e Senegal, vamos falar de Portugal e Armênia, que vai ser aí os jogos que iremos falar de seleções. Vamos falar de Brasileirão, com certeza. Vamos falar do glamouroso Santos e Palmeiras, que teve nessa rodada de Brasileiro. Vamos falar de Paulistão, Sub-20, final, vamos falar de Santos. E São Paulo, o Santos, que representa muito bem no futebol de base, no profissional nem tanto assim. E vamos também falar de 15 de Caraguatatuba, que classifica na Copa Ouro e pega um conhecido aí já, né, pela fase. É isso aí, gente. Então vamos começar com o nosso primeiro tema, né? Que é então Brasil e Senegal, galera. Você aí que assistiu esse jogaço, né? À 1 da tarde, que jogo. Eu tava conversando com a molecada, Murilo. Falando, nossa, eles estavam acordando ainda nesse horário. Nem lembraram que era jogo do Brasil. Nossa, 1 hora da tarde tava perdendo ainda. É 1 hora. Foi um sábado, 1 hora da tarde, cara. É Imagina. realmente, jovens, É, né? é um horário assim, né? Que não é muito comum de assistir jogos da seleção. É, Tem geralmente costume mais à noite, né? de assistir mais à noite. Mas o que a gente pode falar então desse jogo? Acabou 2-0, né? Ali no penúltimo amistoso antes da Copa. Léo, né, tem uma notícia muito boa que é o garoto Estevam, o garoto que vem fazendo gols pela seleção, acumulando participações e acumulando um bom futebol aí pro Ancelotti, técnico estrangeiro que veio do Real Madrid para ajudar a seleção. Ele é o nosso ponto forte agora, né? Por enquanto, ele que tá participando muito, tem um drible veloz e tal. Ele faz 1-0 e depois, ainda no primeiro tempo, o Casemiro complementa o jogo fazendo o segundo. Aí o Brasil consegue segurar ali o Senegal, que é uma seleção chata, uma seleção forte, Mané, Koulibaly, mas consegue segurar muito bem eles e o jogo acaba 2-0 com o Brasil controlando muito bem o jogo. Então a seleção, a nossa seleção, a brasileira, né? Será? Todo mundo tá naquela apreensão, né, de seleção atualmente. Soma 4 vitórias em 8 jogos, né? Sob o comando então de Carlos Ancelotti ou Ancelotti, ou como você preferir dizer o nome dele, tá bom? Que tem ainda esse duelo, né? De como pronunciar, né? E o Senegal ele pressionou do início ao fim, né? O Brasil, Com né? certeza. Porém, o Brasil saiu aí vitorioso, né? Então, o local, para quem não sabe, foi lá no Emirates Stadium, em Londres, né? Um grande estádio, bem conhecido aí, né? O árbitro foi o Jared Gillett, um inglês, né? E também o VAR foi o Matt Donohue. E vamos falar então do que aconteceu aí no duelo, Murilão, porque o Brasil ele ajustou a saída de bola após a pressão inicial ali do Senegal, né? Você que manja mais, deve ser que é a parte técnica do futebol, né? Fala pra gente o que você achou aí do início do Brasil nesse jogo contra o Senegal, o que a gente pode tirar aí? O Senegal é um time muito chato, um time que sempre joga com bola de contra-ataque. Aí o Brasil sempre teve muita falha defensiva, só que o Ancelotti chegou para mudar isso. O Senegal continua no mesmo estilo de jogo, atacando muito, o Sadio Mané com velocidade, entre outros, mas o Brasil segura e controla muito bem, fazendo os 2-0 e segurando o resto do jogo, acalmando, com a posse, tocando e Vamos girando. ver alguns lances aí. Então, enquanto isso, a gente vai conversando aqui. E vamos ver aqui os gols, também alguns lances que aconteceram nesse jogaço, né, pô? De Aí, Brasil. com certeza, aí o garoto Estevam, numa bola sobrada, crava mais um deles aí que ele anda fazendo muito pela seleção, fazendo gol, né, conquistando a confiança do técnico que tá chegando agora. O Casemiro, que já é velho aí na nossa seleção, tem muita responsabilidade, confiança de todos os torcedores e agrega muito pro elenco, né? Sabendo que tem um cara de tempos, um cara com personalidade, um cara que joga muito tempo e joga ainda no United, lá na própria Inglaterra, né? Onde ele estava Uhum. jogando aí, conhece muito bem o estádio. E foi isso, Léo. Foi um jogo pegado, um jogo muito movimentado, um jogo com o Brasil sabendo segurar, o que geralmente não havia acontecendo. Tinha que fazer 3 para tomar um. Aí não, conseguiu fazer 2-0 e segurou o resto do jogo todo tranquilo, acalmando, segurando a posse e tudo mais. Então, Murilão, o que a gente pode falar aí? O Ancelotti está fazendo teste ainda na nossa seleção,
né? Não teve Neymar, não teve Neymar aí jogando, né? O Neymar, na coletiva de imprensa eu estava assistindo, perguntaram sobre o Neymar. Ele colocou a possibilidade do Neymar sim Sempre vão falar entrar. de Neymar. Sempre, cara, acredita que não foi só brasileiro, teve acho que era inglês, fez a pergunta para o Ancelotti, não, francês, e perguntou do Neymar. A pergunta foi claramente sobre o Neymar, porque pega muito, né, um jogador aí que não, ele tá tentando e não foi ainda colocado, né, mas já tá se encerrando aí a parte de teste, o Ancelotti ainda colocou aí um prazo aí, quem sabe, né, pro Neymar poder ainda entrar, né, mas tá, então o Brasil tá encerrando aí os testes com a vitória sólida, né, que teve aí, vai ter mais um jogo agora, essa semana, também da seleção, tá, o Senegal também mostrou força física e Brasil, você acha que o Brasil venceu com autoridade o Senegal? Ou você acha que o Senegal complicou muito demais? Porque também tem essa, né? Senegal não é uma seleção aí, vamos dizer assim, que causa muito perigo dentro da Copa do Mundo, né? Com certeza, tem outra seleção de mais nome, França, Inglaterra, Espanha, Portugal mesmo. Portugal, que a gente vai falar daqui a pouco, que, Vamos falar meu daqui a Deus do pouco céu. Portugal, Argentina, Colômbia. Mas o Senegal é uma seleção, digamos que chata jogando, até porque eles são bem comportados. Tem jogadores aí jogando na Arábia Saudita que tem ótimos números, como o Sadio Mané, camisa 10 do time do Cristiano Ronaldo, o Koulibaly, que é o camisa 4 do time que o Neymar jogava lá, o Al Hilal. Então é uma seleção que tem time, tem nome, só não é totalmente compactada no futebol, né? Mas sabe jogar e foi um jogo chato para a seleção brasileira, que o Senegal defende muito bem, Sim, com bola de certeza. contra-ataque. Então foi um 2-0 ótimo para a seleção por ter conseguido segurar o placar. O Estevão, vamos falar dele, né? Fez gol. Você acha que ele merece? Porque, assim, jogou ali, não é garantia para a Copa do Mundo, Com né? É um certeza. teste, né? Então, foi ali selecionado para poder jogar esse jogo contra Senegal, né? E tem que mostrar o seu valor ali em campo, né? Com certeza, jogadores são fases e fases, né? Nem sempre você tá com o melhor do mundo ou mantém esse alto padrão. Mas o Estevam tá vindo muito bem para essa Copa, tanto no Chelsea, na Inglaterra, na própria Inglaterra também, né? Que a maioria dos jogadores convocados se jogam lá. Jogam ali já, né? Só Tanto, acordam, vou lá jogar amistoso. já E moram por pega o ali mesmo. carrinho. Então, tanto o Estevão ali, que já mora na Inglaterra, ele tá fazendo os gols dele pelo Chelsea, fez gol contra o Liverpool num clássico deles lá da Inglaterra. Então, o garoto, ele tá mostrando nome, tá tentando, tá jogando e tá fazendo os seus gols e tá conseguindo a confiança, com certeza, do Ancelotti, que tá vendo um garoto aí surgindo de 18 anos. Aham. E agora vamos falar, galera, sobre a seleção para a Copa. Você acha, Murilão, que tá preparado? Eu acho que não tá. Eu acho que ainda tem muito o que fazer ainda. Eu também, eu tenho quase certeza que não tá também. O que você acha que tem que ser feito ali para essa seleção ficar pronta para a Copa do Mundo? Eu acho que é achar um time mesmo e trabalhar nesse time, até porque ficar trocando, isso ele precisa, lógico, ele chegou agora, ele é estrangeiro, não conhece todo mundo, trabalhou com alguns no Real Madrid, Militão, Vinícius Júnior, Rodrigo, mas ainda não tem aquela Mas tem familiaridade, aqueles que né? jogam no Flamengo, que jogam em Com times certeza, nacionais que ele no não tem futebol tanto. brasileiro também, que ele, né, ele acaba não conhecendo tanto e tá participando de diversos jogos no Brasileirão, ele anda indo assistir, né, para pegar os seus craques, ver lá como eles estão desempenhando aqui no futebol brasileiro, mas precisa de muita coisa, precisa trabalhar e também a questão do Neymar, né? Tem que, Então, querendo ou não, tem que ver como que o Neymar vai reagir aí para ver se vai entrar, se vai ser selecionado para com participar certeza, até porque dessa também seleção. ele é o artilheiro da história, né? Então, deixar Se um eu não me cara engano, desse ele de deu até fora. março pro Neymar, né, para poder verificar. E mas assim, eu acho que o Neymar, porque eu tenho o Santos jogando Brasileirão e o Neymar vai querer ajudar, então pode ser que isso prejudique um pouco, porque pega muito da parte física do Neymar, né? Com certeza. Pô, qualquer coisinha, né? O Neymar já pega muita parte física, apanhou demais a carreira A inteira. carreira inteira dele, né? É, É, vem e o acumulando pessoal, lesões. brincava que ele, o Neymar só cai, mas aí a gente tá vendo o É, resultado das quedas do Neymar, né? ele só quase parou de andar uma vez, nas costas e tal. Ó, e então o próximo compromisso, galera, vai ser Brasil e Tunísia, tá bom? Vai ser nessa terça-feira, dia 18 do 11, às 4h30 da tarde, lá na França, tá bom? Então, galera, fica ligadão, torce aí pra nossa seleção, veste Com o verde e certeza. amarelo e vamos ver, né? Copa do Mundo ano que vem, vamos ver o que vai acontecer. Esperamos Amém. fazer muita coisa também pra Copa do Mundo. Quem sabe vem o Hexa. Quem sabe, né? Pô, todo mundo torcendo, porque quase veio na anterior, né? Nossa, Perdemos sério. por pouco, pro A, 4 só minutos. tristeza.
Por pouco, muito pouco. Então, gente, continuando na parte da parte da Copa do Mundo, vamos falar de Portugal, porque Portugal fez. Galera, a gente só colocou Portugal porque foi um 9-1. Um 9-1. E aí, Murilão? Sem o robozão, sem o Cristiano Ronaldo, o Portugal impõe o futebol português com classe, com passe e toque de bola e ganha de 9-1 a Armênia, da coitada da Armênia, que foi jogar contra o Portugal de luto forte, né, do Diogo Jota, tá todo mundo inspirado, jogaram de preto, uma coisa inédita, né, mais ou menos assim. Para a seleção, tomaram sapeco, tomaram 9 gols da seleção de Portugal aí, com diversos jovens jogando bola aí, dois hat-trick, 2 jogadores marcaram 3 gols. Então, foi um jogo só. Vamos falar aqui dos gols, ó, de Portugal. Bruno Fernandes fez 3 gols, João Neres, 3 gols, o Renato Veiga, Gonçalo Ramos, desculpa, 1 gol, Francisco Conceição fez 1 gol. Nenhum vermelho e o árbitro não informou na matéria também, não foi informado qual que era o árbitro. Fechou? Eu não encontrei, na verdade, qual que era o árbitro. Então, a gente sempre traz aí para vocês saberem aí quem que andou apitando, para ver quem se a gente vai criticar ou não, se teve problemas com a arbitragem. Mas aqui no Brasil, geralmente. Mais no Brasil. Né? Então o Portugal ele atuou dominante, galera, mesmo sem o robozão, o CR7 não jogou. Ele postou nas redes sociais, feliz pela vitória do seu time, né? Mas não Nossa, tem. Léo, se sem o Cristiano Ronaldo foi 9, com o cara que tá procurando o seu milésimo gol, tá Mas buscando. vamos pensar que é a Armênia, né? Ela foi desclassificada, nem vai jogar a Copa do Mundo, foi desclassificada. Também se classificasse depois de 9 gols, o que seria inacreditável, mas com o Cristiano Ronaldo isso aí poderia aumentar uns 3, 4 gols. Ela já entrou, parece, eliminada já nesse jogo, entrou sem pressão nenhuma e levou, né? Fez 1 gol, né? Pra falar que não fez o gol de honra. Foram a passeio, foram tirar foto com os craques, né, de Portugal, tanto o Bruno Fernandes, que joga lá no Manchester United, quanto o João Neves, garoto do PSG, foram tirar foto e curtir ali com o pessoal, porque jogar bola infelizmente não deu pros caras. Então, galera, Portugal, ele fica líder então do grupo F, que é o grupo deles, com 13 pontos. Foram 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota só. E a Armênia é a última colocada com 3 pontos. Tá bom, galera? Então, Murilão, você que acompanhou o jogo, ele que me falou, galera, ele falou, Leozeira, eu não tinha visto, galera, porque é muita coisa acontecendo. Eu tava transmitindo Copa da Criança, ele falou, Leozeira, a gente tem que falar de Portugal e Armênia. Eu fui assistir melhores momentos, mas você que acompanhou mais, Portugal ele mostrou que não depende mais só do CR7? Com certeza, com certeza. O CR7 que ganha, né, títulos com a seleção, antes não tinha, ganha 3 títulos com as seleções, aí na era CR7, né? Ele carregamos, entre aspas, assim, a seleção. Só que agora Portugal tá com diversos jovens aí jogando muita bola. O próprio João Neves, que fez 3 gols, foi campeão da Champions com o PSG. Foi vice-campeão da Copa do Mundo de Clubes com o PSG, essa que foi enorme, né? Com o Trump no final também. Então, é um garoto que tá mostrando muito bem o seu futebol no meio-campista. Tem o Vitinha, que também é meio-campista. Tem diversos craques jogando aí por Portugal. E Portugal, você acha que ele é candidato ao título da Copa? Com certeza mostrou isso na Nations League, onde joga contra a Espanha, num jogaço de 2-2 e ganha a final, né, da Nations League da Espanha. A Espanha que ganhou a Eurocopa em cima da França também. Com certeza. Então, galera, esse daí então é Portugal também jogando bastante, a gente tá vendo. Né? Foi um 9-1, então não foi em qualquer jogo, vai ser um grande adversário aí do Brasil, então, dentro dessa Copa do Mundo. Com certeza. Mas estamos de olho, estamos de olho. Vamos então falar agora de coisas aqui da nossa região. Da nossa região não, Querendo ou não, jogar contra Portugal vai ser muito mais do que só futebol, né? Vai ser história. Nossa, vai ser da hora demais. Historicamente, literalmente. Pô. Então, vamos ver agora pro nosso Brasil, né? Brasileirão, que a gente tem que falar de Santos e Palmeiras, né? Nosso suspiro, porque finalmente Santos venceu do Palmeiras aí num jogo sufocante, assim, jogou bem, tá? Foi então 1-0, foi um gol assim. Fala aí, Murilão. Minutos finais, o Roleiser entrou no segundo tempo, o Robinho Júnior também. Ele escora a bola. Vamos ver, enquanto você fala, vamos ver os melhores momentos. Léo, esse jogo aí, eu não sabia se eu chorava
ou se eu comemorava por dois fatores. Uma que o Santos estava jogando bem, isso é motivo de eu comemorar. Outra que o Palmeiras estava sem o time titular quase que inteiro. Então, não, não tem muito o que dizer, né? Querendo ou não. Não, tem sim. Muito obrigado, Palmeiras. Vai, continua. Com certeza, a gente pede obrigado pro Palmeiras, os flamenguistas pedem obrigado pra nós, tá todo mundo Tá feliz todo no mundo brasileiro. feliz. Todo mundo feliz da vida. Ali roda de obrigados aí. O Neymar, né? Como vocês podem ver, sofrendo duas faltas, o cara tava procurando o jogo, tava querendo puxar responsabilidade, ele que chegou pra isso, sabia da condição do Santos e tava buscando isso. Nosso Santos, ele conseguiu pressionar muito bem o Palmeiras, diversas bolas erradas, chances de gols perdidas, aí mais uma aí, ó. Diversas chances perdidas, o Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians, que voltou agora pro futebol brasileiro, que tava no Nottingham Forest, veio jogar aí no Palmeiras, o cara também agarrou demais esse jogo. Ele estava ali disposto a não deixar o rival ali da Baixada Santista conseguir sair bem, né, nesse brasileiro, pelo amor de Deus. Só que nos últimos minutos, depois do Santos batalhar, lutar muito, tentar correr, eu acho que nem ele vai aguentar ficar em pé. Diversas chances perdidas, correndo à toa, buscando bola, consegue fazer o golzinho de honra e consegue ganhar a partida. O Palmeiras que também tava vindo, tava atacando, tava tentando, apesar de ser vários desfalques, né? Foram 7 ao todo, 7 desfalques do time do Verdão. O Flaco Lopes é um dos únicos ali que é titular absoluto nesse Palmeiras que estava jogando e que também foi o que mais passou perigo pro time do Santos. Isso aí a gente podemos ver também, né? O trabalho do Abel, que aí é um time completamente reserva, contra o completamente titular do Santos. Passou muito trabalho e foi coisa no detalhe por ali pro Santos ganhar essa partida, cara. Você acha que o Santos ele venceu por mérito? Ou ele aproveitou a fragilidade do Verdão ali? Tava, como a gente falou, né? Tava com um desfalque. Foi os dois. Acho que foi um pouco os dois, porque mesmo no primeiro jogo contra o Palmeiras no Brasileiro, que foi adiado lá e jogaram agora nessas rodadas anteriores, o Santos veio demonstrando bom futebol, mas contra um time aonde tá, que estava na época, né, primeiro do Brasileiro, disputando o final da Libertadores, o Santos acabou não conseguindo e aí ainda continuou jogando bem, né? Jogou bem contra o Flamengo, até puxou a virada, tentou a virada ali no final da partida. Mas eu acho que foi mérito do time santista de buscar o placar, não deixou de baixar, né, a velocidade. E agora falando de Roleiser, ele fez o gol. E aí, nessa fase final, você acha que ele vai fazer a diferença pro Santos aí? Você acha que é uma boa peça-chave ali que o técnico tem aí para utilizar? Cara, ele veio do Benfica, disputava Champions, veio aí, né, o Ben 10, o Santos anunciou ele como Ben 10, né? Então ele veio para ajudar o time. Ele dorme um sábado sendo odiado pela torcida e no outro sábado ele dorme sendo Mas amado. eu acho que isso aí é do Santos, né, cara? Porque Com um certeza. dia tá odiando o Neymar, outro dia tá amando o Neymar, outro dia tá O ganhando, Guilherme tá também. gostando muito do Brasão, ó, o Brasão isso aqui, depois tá falando, ô, o Brasão tá, né? Eu acho que faz parte de ser santista, né? Eu, com certeza, a gente nunca sabe o que esperar dos nossos atletas, infelizmente, um dia um joga, outro dia outro não. Acho que o mais frequente aí da lista aí é o Zé Rafael, nosso meio-campista. Você Mas, acha que o Santos pode embalar aí pra escapar do rebaixamento? Tem chance do Santos escapar do rebaixamento? ter chances Porque o tem. próximo é Mirassol, cara. E aí? Ter chances, é impossível falar que não tem, que o futebol é estranho, né? Tanto é que em 2023 o Santos era o time que mais tinha pontuação naquela briga do rebaixamento. E adivinha quem foi o rebaixado? Foi o Santos. O Santos só precisava ganhar, não dependia de nenhum dos outros clubes. E todos os outros clubes dependiam do Santos. O Santos perde, os outros clubes ganham, e o Santos é rebaixado. Então chance tem, com certeza. Tem que ganhar e tem que jogar a bola. E Querendo o ou não. Palmeiras que sai prejudicado, né? Porque ele perdendo do Santos, o Flamengo passa ele em pontos. Foi quase que confronto direto, né? O Flamengo ganha de nós e torce pro Palmeiras perder. E foi isso que aconteceu. Então, mas ainda tem final da Libertadores. Tem pontos ainda pra ele disputar e vamos continuar brigando até o final desse brasileiro que vai ser um pegado, eu acho, hein, Léo? Com certeza. É isso, galera. Então, Santos Que sonho, né? e Imagina o Santos Palmeiras, brigando por Libertadores e 1-0. Ah, mas Brasileirão. daí só ano que vem agora. O negócio, agora a E não luta do rebaixado. Santos é não ser rebaixado. Galera, continuando falando do Santos, teve Santos e São Paulo, né, no Paulista Sub-20. Fala um pouquinho pra gente, você que acompanhou mais aí. Teve uma final de Santos e São Paulo ontem na final do Paulistão. Cara, foi um jogo emocionante. Foi um jogo onde acho que o Pelé tava lá salvando o time.
abençoando os Vamos garotos. ver uns lances aí da molecada do Sub-20? Pelé. E teve o... Qual que é o jogador do Santos? Ele tava jogando Sherman? aí. É, o Sherman. O JP Sherman tava aí jogando, fez gol no pênalti. Sim, tem outros jogadores também que já disputou, mas aí foram os 2 gols do mesmo garoto, tá, galera? O mesmo garoto fez 2 gols pelo São Paulo, os primeiros que foi 2 belos gols. O São Paulo que abre 3-0, o terceiro gol que também foi muito bonito. Ali o São Paulo ali, né? É o Lucas, só falar aí, é o Lucas do São Paulo, que marcou os 2 primeiros gols, né? Daí no 35 foi aí o Igor Felisberto, acertou um belo chute aí. Ficou feliz na hora do gol. Uhum. E depois veio o Santos no finalzinho do primeiro tempo e continuou, né? Até. Primeiro tempo 3-1 pro time tricolor, mas o Santos foi e buscou o placar. Aí foi o primeiro gol da equipe santista, né? E também, Léo, você falou do JP Sherman, de o Vinícius Lira tava aí também, que é lateral esquerdo do Santos, que já jogou profissionalmente, jogou no Paulistão também, quando tava com a ausência do nosso Escobar. Mas o Santos brigou até o final do jogo e faz esse que é o segundo gol. Um gol aproveitado, um gol suado, um gol lutado da equipe da Baixada Santista, fazendo o 3-2. Aí no final, faz esse belo gol de cavadinha, o jogador da equipe do Santos. Me confirma o nome, por favor. Ele faz o terceiro gol do Santos. Agora tem que encontrar aqui na anotação o nome dele. Calma aí. Bernardo. Bernardo Faz o terceiro gol da equipe do Santos, colocando o Santos em chances reais de ganhar o campeonato e levando o time para cobrança de pênalti. E que foi um milagre, o Santos ganha. Sabe o que é milagre, gente? Porque o Não, Santos... o último gol foi o Ananias que fez, corrigindo. O Ananias fez então essa jogada, ele chutou por cima do goleiro. Eu falo que é milagre, gente, porque o Santos ganhar o título, cara, tem que baixar muito suor, tem que orar muito. Daí teve os pênaltis, né? Aí foi pros pênaltis, onde a final do pênalti foi 4-3 para a equipe santista. 2 jogadores de São Paulo erram, um jogador, o primeiro pênalti, né? Já acaba desperdiçando a cobrança do jogador do Santos, mas consegue buscar depois o resultado. Então você acha que foi mérito? Foi mérito, né, do Santos, né, pô? Com certeza, você Por tá quê? perdendo de 3-0, você buscar 3-3, se não tiver um pingo de mérito, não tem que for. A bola foi sozinha pro gol. Você acha que o João Ananias, ele tem a possibilidade de subir pro profissional? Acho que todos ali tem, né? Esse Tô- pezinho pro profissional. Todos ali tem, o Santos usa muito o profissional, né? É um dos times, não, a base, quer dizer, perdão. O Santos é o time que mais usa base no Campeonato Brasileiro, eu acho. Então é isso, galera. Então, esse foi o jogo aí. Venceram o Paulista, o Santos em cima do São Paulo. Teve uma brigazinha ali depois, uma troca de farpas. O Enzo Mas Boer, ex-jogador do São Mas Paulo. acabou tudo bem. Tá bom? E galera, vindo agora aqui pro fechar com chave de ouro esse nosso programa, a gente não pode deixar de falar do 15. A gente tá aqui acompanhando o 15 Se for na falar de Copa base, Ouro né? Vamos Júnior. falar da base de Caraguá. Isso, Copa Ouro Júnior, a gente tem falado bastante aí. E o 15 de Caraguá conseguiu aí, né? A gente já falou, né? Venceram, foram pra semi. Agora a gente sabe quem vai jogar contra eles, que é São José. Que eles já jogaram contra e foi um empate. Inimigo comum aí que já jogaram contra eles, agora vão refazer o jogo. Vai ser meio que ida e volta, né? Primeiro jogo 1-1, agora no calor aí de semifinal, valendo vaga na final, jogo único. Empatou, foi pros pênaltis, não vai ter essa de parcialidade, não. Vai ter. Com certeza. 15 e São José. Ó, se a gente for falar então da campanha deles, foi derrota de 4-3 contra o Lemense, a vitória de 2-1 contra o Guarujá, a vitória de 5-4 contra Itaquaquecetuba, o empate de 1-1 contra o São José, a vitória de 3-2 contra o Alpha Academy. E é bom colocar, eu tava vendo, o Gui Silva, que a gente falou bastante dele, ele tá como artilheiro do campeonato. Ele tá com 6 gols, seguido aí do Torre, do São José, que tá com 5 gols. Garoto faz muito gol. Se vocês forem na live do Léo antiga, vocês vão ver narrando 3 gols dele e entrevistando o cara ainda, quando ainda era pequeno, ainda mais novo. É isso aí, galera. Então vamos continuar acompanhando, vamos buscar informações aí quando tiver o jogo Com de São certeza. José, porque o jogo agora vai ser lá no campo do São José, essa da semi, né, para poder ir para a final, tá? E a final pode ser em cima do Lemense ou Guarulhos, tá bom? Calma aí. Lemense ou Guarulhos que vai ter a partida. Fechou? Vamos ficando por aqui, então. Muito obrigado por você acompanhar a gente, né, Murilão? Muito obrigado. Falou, falou, falou!